Olá, caros alunos. É, Aqui seu professor J. Cantanhete, professor da sua lei de execução penal, professor e policial penal do Estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos estudar o artigo 5º até o artigo 9º da lei de execução penal, beleza? Um site atualizado que é bom você ter aí no seu tablet, notebook, o computador, no site do Planalto, beleza? Lei 7.210, vamos lá. No nosso artigo 5º diz da classificação. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidades para orientar a individualização da execução penal. Nós temos uma previsão constitucional no artigo 5º, inciso 46, que diz assim, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação e restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. É bom lembrar que essa classificação ela é muito importante, por quê? Porque não tem como você colocar em linhas gerais, não tem como você colocar um traficante junto de uma pessoa que cometeu aí um furto de uma galinha, imagina? Ou um ladrão de banco junto com quem roubou aí uma galinha. Você vê? Alguém vai puxar alguém pro lado aí, né? E com certeza não vai ser o ladrão de galinha. Seguindo o artigo 6º, nós temos o seguinte: a classificação, esse artigo aqui é um artigo muito importante para sua prova. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada aos condenados e ao preso provisório. O 7º, ele vai falar sobre a composição dessa comissão. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Caros alunos, esse inciso 7º, esse artigo 7º, ele é muito importante para a sua prova. Por quê? Em uma eventual questão de prova, eles vão retirar aqui, olha, eles vão falar que a comissão técnica de classificação é presidida pelo juiz da execução. Certo ou errado? Com certeza estaria errado. E eles vão mexer também na estrutura da comissão. Nós vamos notar que aqui a gente tem 6 integrantes contando com o diretor do estabelecimento. Só que no dia da sua prova, como a sua prova é de múltipla escolha, ele vai colocar o seguinte: ele vai colocar vai colocar várias alternativas, apenas uma vai estar certa. Aí ele vai colocar aqui, no mínimo um chefe de serviço, ou no máximo um chefe de serviço, tá certo? Não. 3 psiquiatras, tá certo? Não. Um psicólogo, 2 psicólogos. Então você tem que, não é decorar, é saber a estrutura que será feita a comissão técnica de classificação, beleza? Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. É importante salientar, como eu já te falei, você tem que saber a estrutura. Vamos lá de novo, só para a gente fixar. A comissão técnica de classificação, ela será composta no mínimo por 2 chefes de
importante para a sua prova. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução penal. Caros alunos, é muito importante você saber o que é o exame criminológico e o exame de classificação. A doutrina, ela traz para a gente o seguinte: o exame criminológico não se confunde com o exame de classificação ou de personalidade. No artigo 5º da LEP, que foi o que a gente leu no começo, que inclusive é o ponto inicial da nossa aula, a realização do exame criminológico se funda na necessidade de melhor e mais eficazmente individualizar a pena daqueles condenados que cometeram crime de maior gravidade. Daí o motivo da lei falar em regime fechado ou semiaberto para eles. O exame criminológico é restrito, analisa questões de ordem psicológica, psiquiátrica, destina-se a revelar elementos de maturidade, vínculos e periculosidade e etc. Relaciona-se com o binômio delito-delinquente, constrói um prognóstico de potenciais novas infrações penais. É nesse exame criminológico que será feita a análise. Será que esse cara é um psicopata? Você entende? É aí que você consegue mapear a personalidade dirigida ao crime do cara. Entende? Porque você vai tratar um psicopata de acordo com a psicopatia dele. Entendeu? Então é muito diferente de uma pessoa que cometeu um crime, vamos supor, matou alguém em legítima defesa com serial killer. Você entende? Olha a diferença. Então a disparidade é muito grande. Já o exame de classificação é amplo, é genérico. Olha só que coisa maravilhosa. Possui aspectos objetivos da personalidade, antecedentes, trabalho e etc. Não há maiores vínculos com a prática deletiva destinada a orientar o cumprimento da pena. No exame de classificação, a comissão técnica de classificação, o que ela vai fazer? Ela vai vai indagar pessoas, vai ir atrás de conhecer a vida anterior desse cara, entende? Porque, por exemplo, a gente há de entender, você, cara aluno, que está querendo entrar na Polícia Penal, está objetivando fazer parte da gloriosa Polícia Penal, o que acontece? Quando você tem um criminoso que ele é costumado e a sociedade toda ali do bairro onde ele mora sabe que ele é criminoso, então a comissão técnica de classificação sabe, olha, esse aqui, ele é um criminoso costumado. Mas pode acontecer, que nem eu já dei um exemplo anterior, simplesmente acontecer uma fatalidade, uma legítima defesa. Esse agente que mata em legítima defesa, ele não tem nenhum tipo de antecedente criminal, não tem nenhum tipo de reincidência, nunca pisou numa delegacia como preso, ou não tem nenhuma denúncia contra ele. Você acha que esse cara, ele é um delinquente? Não, ele não é um delinquente, entendeu? Então, tudo isso tem que ser ponderado para individualizar a pena desse cidadão, beleza? Vamos seguindo. Aí no nosso artigo 9, para fazer uma conexão com os artigos anteriores, a comissão no exame para obtenção dos dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças
ou informações do processo poderá, olha só o que eu acabei de falar, a comissão pode entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, e realizar outras diligências ou exames necessários. Ou seja, caro aluno, a comissão técnica de classificação, presidida pelo diretor do estabelecimento, composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. O que ela faz? Ela faz toda uma pesquisa em relação a aquele condenado para poder individualizar a pena dele de forma mais assertiva, beleza? E para o momento, senhores, nós não vamos dar continuidade no artigo 9A, porque eu vou fazer isso em uma aula separada, beleza? E o mais importante dessa aula, de toda a nossa aula, o artigo mais importante é o artigo 7º, beleza? Pegadinha de prova, é a composição da comissão técnica de classificação. Estamos aí, seu professor de Lei de Execução Penal, professor e policial penal, J. Cantanhede. Forte abraço.